Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem a Polícia Federal indiciando o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o deputado federal Gutenberg Reis, no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas de Covid. Lembro que você já tinha falado aqui no Eldorado que esse era o processo que estava mais avançado em relação aos outros que também o presidente é alvo. É verdade, Carolina, e mais, né? Eu disse que seria essa semana. Sim. Eu ontem disse, olha, no cronograma de indiciamentos da Polícia Federal, o primeiro será o atestado de vacina, ainda nesta semana, depois virá o das joias em abril ou maio, pegando tanto a questão da tentativa de embolsar as joias da Arábia Saudita, que não seriam do presidente Bolsonaro, mas sim da União, e a tentativa de vender essas joias no exterior, né? E o último, que é assim, a joia da coroa, é a questão do golpe. E a questão do golpe, o indiciamento pelo golpe, eles tentam, a previsão é que seja em julho, antes do semestre eleitoral, para não misturar as duas coisas. Mas depende muito ainda da perícia de celulares, de computadores, laptops apreendidos com os investigados. Mas o fato é o seguinte, é o indiciamento de um ex-presidente da República por tentativa, não, por confirmação de falsificação de atestado de vacina dele, Bolsonaro, e da filha dele. E, além disso, o Mauro Cid, tenente-coronel da ativa do Exército Brasileiro, também foi quem executou aí o atestado falso da própria filha e da mulher dele. Ou seja, além de ser uma questão policial, jurídica, é um vexame no mundo você dizer que enquanto o mundo inteiro se esforçava para vacinar as pessoas, o presidente do Brasil trabalhava contra as vacinas, né, difundiu a ideia de que vacina é maléfica para a saúde, ou seja, é um escândalo isso, e que ele próprio, né, que não se vacinou, pelo menos disse que não vacinou, né, produziu um atestado falso de vacina para ele e para a filha dele. Então, o Bolsonaro agora está indiciado por organização criminosa, né, e por falsificação, falsidade ideológica. Um escândalo, um vexame internacional. E detalhe que foi por aí que foram sendo puxadas as outras coisas depois, né, Eliane? E tem mais, né? As minhas fontes da Polícia Federal, como eu disse aqui ontem, lembram que os personagens são sempre os mesmos, né? Você vai ver Bolsonaro, o Mauro Cid, no atestado de vacina, nas joias, no golpe, e vai por aí afora, inclusive no vazamento de inquéritos sigilosos da própria Polícia Federal, e vai por aí afora, ou seja, por isso também a classificação de quadrilha, né, de organização criminosa, porque era uma organização que funcionava em várias frentes e isso vai, evidentemente, dificultando a vida do Bolsonaro, mas como a gente também falou aqui ontem, né, vai também atiçando o Bolsonaro com dificuldades na justiça, dificuldades na polícia e inelegível, ou seja, dificuldades na política, ele recorre ao seu último bastião, que são as multidões. Mas isso pode incendiar o país. Bom, Eliane, falando agora mais precisamente desse planejamento de golpe de Estado, a outra investigação da Polícia Federal, ontem você publicou na coluna já à tarde que há um temor nas Forças Armadas
com um eventual depoimento do almirante Garnier, o ex-comandante da Marinha. Então, compartilhe aqui com o ouvinte do Eldorado, que temor é esse? O que pode acontecer? Pois é, eu conversei ontem com fontes militares e na saída ali, no fim da reunião ministerial, a primeira reunião ministerial do presidente Lula, eu falei rapidamente com o ministro da Defesa, o José Múcio, e o que eu apurei é que depois dos depoimentos do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, e do ex-comandante da Marinha, da Aeronáutica, o Carlos Almeida Batista Júnior, né, houve um certo alívio ali nas Forças Armadas. Alívio por quê? Porque, como me disse o ministro Múcio, né, agora as suspeições têm nome, né? Não é mais assim, as Forças Armadas contribuíram para o golpe, os militares participavam do golpe. Não, agora fica claro quem participa, quem participou, quem atiçou e quem não participou. Então há um alívio com isso, mas de outro lado há um temor, né, de um novo depoimento do outro comandante, do comandante que era o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. Por quê? Dos três comandantes, o do Exército e da Aeronáutica disseram não ao golpe. Inclusive, nos depoimentos, o general Freire Gomes, inclusive, tinha avisado ao Bolsonaro que ele estaria sujeito à prisão caso tentasse decretar um golpe. Já o terceiro comandante, o da Marinha, Almir Garnier, ele aderiu ao golpe e colocou as tropas da Marinha a favor do golpe. E, portanto, os outros dois, o que era do Exército e o que era da Aeronáutica, foram ouvidos como testemunhas. Já o da Marinha, o Almir Garnier, repito o nome dele, ele não é só testemunha. Ele é investigado, já sofreu busca e apreensão da Polícia Federal e no primeiro depoimento ficou calado, mas agora anuncia que quer falar. E qual é o temor? O temor na área militar é que ele tente confundir as coisas, ou seja, desmentir as versões de Freire Gomes e Batista Júnior e incriminá-los de alguma forma. Ou por perjúrio, ou por ter participado sim do golpe e está querendo agora ambos de fugir da raia. Mas o fato é o seguinte, a área militar aliviada com os depoimentos ali, com o que está surgindo, né, separando o joio do trigo nas Forças Armadas e agora preocupada com o Almir Garnier vindo bagunçar o coreto de novo. Vamos ver. Muito bem. Eliane Cantanhede vai seguir conosco para falar sobre essa reunião ministerial de ontem. A gente tem manifestações aqui do presidente Lula, que disse que o último ano foi de recuperação e que sabe que ainda falta muito a fazer naquilo que se comprometeu durante a campanha eleitoral. Todo mundo sabe que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Nós já gastamos 1 ano e 3 meses do nosso mandato. E vocês percebem quão pouco nós fizemos. Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. O presidente também renovou, Eliane, críticas ao ex-presidente Bolsonaro, a quem chamou de covardão por não ter levado adiante um plano de golpe de Estado no país. A gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe.
Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou e preferiu fugir para os Estados Unidos na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer. Liane, 2 pontos que eu queria puxar contigo. Primeiro, focar em problema de comunicação que muitas vezes esconde uma questão real ali de política ou de gestão e desobriga esses ministros de dizer como vão entregar o que prometeram, né? Como se eles estivessem falando tudo certo ou fazendo tudo certo, mas comunicando de forma errada. E outro ponto é o presidente usar do mesmo artifício que seu antecessor e que criticava, de atacar o seu adversário político, remontando a esse passado e acionando a polarização, né? Quando o que a população quer mesmo é saber como é que o futuro pode ser melhor. Pois é, então vamos por partes, né? A primeira parte é que é sempre assim, né? Quando os governos são acusados de alguma coisa, estão suspeitos de alguma coisa, a culpa é sempre da mídia. A culpa é sempre da mídia, a mídia mal intencionada, a mídia isso, a mídia lixo, sei lá o quê. Eles são sempre uns santos e nós é que somos os culpados. E quando as coisas também vão mal, e a gente sabe que, apesar disso não ter sido tratado abertamente na reunião, foi o motivo da reunião ministerial. As pesquisas, né, foram motivo dessa reunião, a pesquisa Atlas, a pesquisa IPEC, a pesquisa Quest, mostrando queda da popularidade do presidente, da avaliação do governo, acima da margem de erro. Eles não admitiram que a reunião era para isso, mas era. E aí a culpa é do quê? É da comunicação. Então o Lula entregou uma pasta, entregou assim um catatal de coisas que estão sendo feitas no governo, inclusive colorido. Era assim, catatal de papeizinhos coloridos com todas as coisas que o governo vem fazendo nas várias áreas, etc. E o Fernando Haddad, um dos que falou, foram poucos que falaram, tanto que a reunião acabou muito antes do que o previsto, no meio da tarde, ou melhor, no início da tarde, e o Fernando Haddad entregou também uma lista de decisões, de avanços que foram feitas, assim como o Padilha também, que está muito na mira, muito acusado, o ministro Alexandre Padilha da articulação política, que está ali, vamos dizer, em litígio com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O Padilha, que também foi um dos que falou, também fez uma lista de tudo que o Congresso aprovou no ano passado. Então foi uma espécie de prestação de contas do Lula para o governo, do governo para o Lula, mas ninguém ali quis falar das pesquisas e da popularidade. O que o Lula pediu é que os ministros sejam mais, aliás, ele mandou um bilhetinho para o Rui Costa da Casa Civil, pedindo mais entusiasmo na fala dele. O Rui Costa lá lendo, chatinho, tal, e o Lula pediu, e quem entregou o bilhete, inclusive, foi o Chuchu, né? Foi o Geraldo Alckmin, o ministro da Indústria, Comércio e vice-presidente. Contém ironia, né? Que é muito sem entusiasmo, né? Fala muito sem entusiasmo, mas foi ele que entregou para o Rui Costa. Olha, mais entusiasmo. Depois se soube que, na verdade, não foi o Alckmin pedindo, o Chuchu pedindo para o acarajé, né? Foi o Lula pedindo mais entusiasmo. Salada. Mas o Lula pediu para os ministros viajarem mais para discutirem e baterem bumbo, não só do que eles fazem nas suas áreas, mas também do conjunto do governo, das áreas dos colegas, tudo que o governo faz de bom para eles falarem, e
disse o seguinte: olha, vamos parar de anunciar coisa nova. Vamos parar de anunciar coisa nova e vamos nos concentrar no que a gente já prometeu e que tem que entregar. E todo mundo, evidentemente, lembrou logo do tal do Voa Brasil, aquele programa de R$ 200 cada passagem para aposentado, estudante, pobre, etc., etc., que todo mundo anuncia e que nunca sai do papel. Então, Lula não quer nada novo, quer todo mundo mostrando serviço, entregando serviço, mas o fato é o seguinte, né? Ninguém toca aí ninguém cobra do Lula. Vem cá, e o senhor vai parar de falar bem do Maduro e da Venezuela, vai parar de comparar Israel com Hitler, com a Alemanha nazista e tal. Bem, e na segunda resposta, só para concluir ainda, na reunião ministerial, a ministra Nízia Trindade da Saúde, que não é política, portanto não tem ali o lombo curtido, né, para as críticas, para apanhar, ela mostrou que está sentindo o golpe, ou seja, pressão do Centrão, pressão da esquerda para mostrar resultado, dengue para lá, chikungunya, o Covid voltando, e ela deu uma... vamos dizer assim, ela entregou que ela está muito estressada, chorou, e aí o Lula disse: você é minha ministra, e você que é responsável pela sua equipe. E aí deixou claro também, mas se não der certo, a responsabilidade também é sua. Mas, enfim, na segunda pergunta, Carolina, sobre o Lula, é mais um erro de comunicação do próprio Lula. Um erro, porque o seu Lula chama o Bolsonaro de covardão porque não teve coragem de dar o golpe. O que ele está dizendo? Olha, os bolsonaristas têm razão. Não houve golpe nenhum, nem tentativa de golpe, coisa nenhuma, e o presidente é covardão por quê? Porque se ele fosse se ele fosse corajoso e tal, ele teria dado esse golpe, ele disse que ia dar, porque não, ou seja, é uma frase totalmente equivocada porque alivia a barra para o Bolsonaro, porque diz que golpe seria coragem e não dar golpe covardia, enfim, o Lula tem que ter muito cuidado com o que ele fala, e a gente sabe que ele não tem, e isso é tiro no pé, um tiro no pé, o pé dele já deve estar mais furado do que queijo suíço, viu, gente? Tá animada aqui hoje a coisa, hein? Entusiasmo não está faltando neste jornal, hein? Eu vou dizer aqui. Bom... Eliane, vamos falar também de um problema que é assim, aqui paulistano, mas que a gente vê se repetir aqui com frequência na cidade. Apagão, de novo um apagão na região central de São Paulo e, por exemplo, deixando a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo sem energia elétrica desde as 10 da manhã de ontem, quer dizer, daqui a pouco vai fazer 24 horas, está à base de geradores e outras unidades aí foram atingidas, comércios da região também. E tem um jogo de empurra aqui porque a Enel, que é a concessionária de energia, diz que o problema foi uma obra da Sabesp, a Sabesp nega. Enfim, um problema que vai parar para o consumidor, literalmente, que está no escuro. Pois é, e claro que o mais grave é a Santa Casa. Imagina, você está passando mal, você está doente, está lá internado sem luz. E gerador não dura para sempre, né? O gerador tem uma vida útil, digamos assim, a cada vez muito curta. Então é uma coisa desesperadora, literalmente. E aí isso me lembrou também Congonhas, né? O aeroporto de Congonhas, na sexta-feira, simplesmente parou, né? A gente viu aquelas fotos, multidões e multidões, voos cancelados, parados, todo mundo atrasado, porque, sei lá, aconteceu lá algum curto-circuito no sistema de eletricidade. Mas como é que pode uma coisa dessas? Aí tem que começar a investigar a sério o que está acontecendo em São Paulo, né? O principal estado do país, a principal capital do país,
e aí você tem esse tipo de, vamos chamar de evento, né, que prejudica tanto as pessoas, tanto os consumidores, tanto os usuários, os doentes. Realmente, gente, tem que saber o que está acontecendo, né? Aliás, saiu, né? Faz o que? Ontem? Não, domingo, saiu um Datafolha dizendo que quase 2/3 dos paulistanos apontaram a distribuidora de energia, a Enel, como principal responsável pelas quedas de energia que atingem a cidade de São Paulo. Então, assim, já há também esse lugar da empresa como uma vilã, né? Pela queda de árvore, depois por falta de restabelecimento rápido dessa energia, depois dos temporais de verão. Então, vai ficando cada vez mais essa bronca da população, né, em relação ao fornecimento de energia pela empresa. E mais, né, isso também é uma baita propaganda baita propaganda negativa para as privatizações e concessões, Isso. né? Porque todo mundo falava mal quando o serviço era público e agora a coisa está pior, né? Parar o aeroporto, parar a Santa Casa, parar a Higienópolis, sabe? Assim, tem alguma coisa que precisa ser muito bem investigada e descobrir as causas e os responsáveis.